Parece maluquice, mas o Flamengo pode ter prejuízo no Intercontinental de Clubes. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica essa matemática e fala também de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, voltou a atacar o Flamengo. Já no Corinthians, informação importante: Clube Social e outros esportes geraram um prejuízo estratosférico no Timão de 2025. Te atualiza ainda sobre o São Paulo, que pode cair no grupo da morte da Libertadores da América, tudo sobre a saída de Vitor do Galo, informação exclusiva no Cruzeiro, tem proposta pesada por Fabrício Bruno da Inglaterra. Isso sem falar em brasão especulado no Bayern de Munique, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. Nessa segunda-feira, a sugestão que eu fiz bateu bonito. Nessa terça-feira, a gente precisa da vitória do Bayern de Munique contra o Sporting, da vitória do Barcelona contra o Eintracht Frankfurt e da vitória do Tottenham contra o Slavia Praga, todos os jogos da Champions League. Se esses três resultados bem normais acontecerem, a odd fica de 2,22 e o melhor vem agora. Para você aproveitar essa dica e pegar o bilhete prontinho, só clicar no link que está no comentário fixo. Você clica lá, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente esse bilhete já aparece para você fazer sua fezinha. Combinado? Bora começar o vídeo com uma informação internacional. Xabi Alonso está bastante ameaçado de demissão no Real Madrid. Se o Real tropeçar contra o Manchester City, Xabi Alonso deve ser demitido. A constatação do presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, é de que há um racha no vestiário entre jogadores e o técnico espanhol. Já havia até contado sobre essa treta antiga. Depois da derrota para o Celta no final de semana, houve uma reunião na madrugada entre dirigentes e jogadores e o clima é péssimo no clube espanhol. Já o Vasco da Gama quer uma dupla rebaixada no Juventude. Mandaca, volante revelado pelo Corinthians, e Talhari, atacante que foi o artilheiro da equipe na competição, estão nos planos de Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, para a próxima temporada. O Vasco não vai ter grana para grandes investimentos, até porque jogadores que foram contratados por empréstimo em 2025 precisarão ser comprados em 2026. Até por isso, esses dois nomes surgem como boas alternativas, embora com concorrentes no Brasil. Mandaca, por exemplo, é alvo de Botafogo, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. O Talhari tem ainda mais ofertas, até porque foi um atacante que se mostrou muito artilheiro, 40 jogos e 9 gols ao longo da competição. Para mim, o Talhari foi o principal atleta do Juventude, rebaixado com a penúltima pior campanha. Só para completar, surgiu nas redes sociais, nas últimas horas, a informação de que Caio Paulista, do Palmeiras, também interessa. Não consegui a confirmação com o pessoal do Vasco sobre esse nome. Bora de informação exclusiva no Cruzeiro. Fabrício Bruno é alvo de uma proposta da Inglaterra de 15 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 95 milhões de reais. André Cury, responsável pela carreira do zagueiro da seleção brasileira, já avisou ao Cruzeiro que apresentará essa oferta oficial nos próximos dias. O nome do clube não foi revelado, a única coisa que eu sei é que trata-se de uma equipe da Premier League, primeira divisão do futebol inglês. Se o Cruzeiro topar fazer negócio pelo Fabrício Bruno, que hoje tem 29 anos de idade, dá para dizer que o Cruzeiro terá enorme lucro com o atleta. É que quando o Fabrício Bruno foi comprado do Flamengo, a operação foi fechada em 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais. Agora a proposta vai gerar na casa dos 95 milhões de reais. Fiquei com a impressão, depois de conversar com gente do Cruzeiro, que o Pedro Lourenço vai tentar manter o Fabrício Bruno, mesmo diante de uma oferta estratosférica. O fato dele ser o melhor zagueiro do elenco e convocado para a seleção fortalece a imagem do jogador. Embora não tenha conseguido descobrir o nome do clube inglês, queria lembrar que quando o Fabrício Bruno troca o Flamengo pelo Cruzeiro, havia na época o interesse do West Ham. Talvez a partir daí estejamos diante do interessado na contratação do jogador. Só para relembrar que o Cruzeiro nos últimos dias também teve ofertas por Jonathan Jesus,
operação do Zenit de 7 milhões de euros fixos mais 1 milhão de euros em bônus. A tendência é que o Cruzeiro recuse essa oferta. Em relação a Caio Jorge, o próprio Pedro Lourenço, durante a premiação do Campeonato Brasileiro, na noite dessa segunda-feira, disse que o Caio Jorge não tem a intenção de se mudar para o Zenit, apesar da oferta de 30 milhões de euros. Segundo o Pedrinho BH, o Caio Jorge não quer jogar no frio e só vai trocar o Cruzeiro por um grande clube do futebol europeu. Preciso te atualizar sobre as últimas do Grêmio. Nessa segunda-feira ocorreu a posse de Odorico Roman, novo presidente do clube. Antes de deixar a presidência, Alberto Guerra fez uma série de atualizações, entre elas de que o clube tem uma oferta de 53 milhões de reais fixos mais bônus de uma casa de apostas para o patrocínio master. Vai caber ao Odorico aceitar ou não. Também, de acordo com Alberto Guerra, são 2 ofertas por jogadores, que totalizam 12 milhões de euros fixos. Para completar, tem na mão do Grêmio uma proposta da Libra, em parceria com um investidor internacional, para a compra de 5% dos direitos de TV do Grêmio por 14 anos, com pagamento de 73 milhões de reais. Já o Odorico Roman, em seu discurso de posse, prometeu uma definição sobre o técnico até quarta-feira. Nessa terça-feira ocorre reunião com o Mano Menezes. Luiz Castro segue sendo a prioridade. E Gabriel Brazão vai trocar o Santos pelo Bayern de Munique. Nas últimas horas surgiu a informação de que o gigante alemão está disposto a pagar 12 milhões de euros fixos ou 74 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. O Bayern ainda colocaria mais 5 milhões de euros em bônus para que o negócio fosse fechado. Se essas cifras forem confirmadas, dá para imaginar que o Santos aceitará negociar seu goleiro de 25 anos de idade. Mas, antes de gravar esse vídeo, consultei um diretor importante no Santos para saber sobre as propostas ao Brazão, e ele assegurou que até agora, apesar de todo o barulho via imprensa, nem Bayern de Munique nem Flamengo apresentaram propostas oficiais. Brazão que se valorizou bastante ao longo da temporada, graças à excelente forma mostrada no gol do Peixe, 53 partidas, 67 gols sofridos. Brazão que chegou sem custos, contratado do futebol italiano, onde não conseguiu se destacar. Queria chamar atenção também para o fato de o contrato dele se encerrar em dezembro de 2026. Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo. Tricolor corre enorme risco de cair no grupo da morte na Libertadores da América. Bora começar do começo. São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro no 8º lugar e estará na pré-Libertadores se o campeão da Copa do Brasil for o Cruzeiro ou o Fluminense. Isso porque esses times já estão entre os 7 primeiros da Libertadores. Se forem campeões da Copa do Brasil, eles abrem mais uma vaga e o São Paulo, com o 8º lugar, vai para a pré-Libertadores. Teria de participar de 2 fases da competição pré-Libertadores, aquelas fases mata-mata, e se conseguir chegar à fase de grupos, estará no pote 4 na hora do sorteio. O que significa que o São Paulo poderia estar num grupo com mais um clube brasileiro. Você imaginou, por exemplo, Flamengo e São Paulo no mesmo grupo? Ou Palmeiras e São Paulo? Essa é uma possibilidade real se o Tricolor for a pré-Libertadores e conseguir passar pelos 2 mata-matas. De qualquer forma, o Tricolor entende que é super importante estar na pré-Libertadores, até porque a capacidade de arrecadação do torneio Libertadores é 3 vezes maior do que na Sul-Americana. O Tricolor torce muito para que essa conjuntura aconteça e o São Paulo dispute a pré-Libertadores do próximo ano. Preciso te atualizar agora sobre o Galo. Nessa segunda-feira foi confirmada a saída de Vitor, ídolo do torcedor como goleiro, diretor de futebol desde 2024, ele não fica para o próximo ano. Em uma nota oficial, o Atlético não cravou que demitiu o Vitor, mas dá para imaginar que essa tenha sido a decisão final. O Paulo Brax, que foi contratado como homem forte ao longo dessa temporada, segue para 2026, o Vitor não continua. Na era Vitor foram 22 reforços contratados, 11 antes da chegada do Brax, mais 11 depois da chegada do Brax. Jogadores que mais se destacaram: o Lianco, o Júnior Alonso e o Coelho. Foram quase 14 anos de Galo, somando os tempos de goleiro, o maior goleiro da história do Atlético, um dos principais ídolos como executivo, diretor, não conseguiu repetir o mesmo sucesso. Torço para que o Vitor, em um novo clube, possa desempenhar melhor. Aspas do Vitor pelas redes sociais, abre aspas, chegou a hora de um até breve. Passamos por muitos momentos marcantes, vitórias, classificações e títulos épicos. Clube Atlético Mineiro, estarei sempre presente, torcendo pelo sucesso de suas cores. Antes do Vitor, Bruno Mussi também já havia sido demitido do cargo de CEO. Mudanças estão acontecendo e não vão parar tão cedo no Galo.
Hora de outra informação exclusiva, o Corinthians prevê um prejuízo de 50 milhões de reais com o seu clube social e outros esportes na temporada de 2025, o número é trágico. Diante de um cenário de enormes dificuldades financeiras, já havia contado para vocês que o Corinthians projeta um prejuízo total de 272 milhões de reais em 2025. 50 milhões vem exatamente do clube social e outros esportes, como por exemplo o basquete. É por isso que você já leu recentemente que o Corinthians vai encerrar as atividades do basquete, vai diminuir consideravelmente os gastos com a natação, que sempre foi muito tradicional no Corinthians. A ideia é enxugar custos e parar de gastar dinheiro com coisas que não têm dado retorno. Sobre o clube social, importante registrar que enquanto presidente, o Augusto Melo baixou muito o valor do título para que a pessoa se tornasse sócia do clube e também as mensalidades. Isso ajuda a explicar o porquê de um prejuízo de 50 milhões de reais com o próprio clube. Contribuição dos sócios foi em 2024 de 27 milhões de reais, em 2025 de 30 milhões de reais. Nada que cobrisse todos os gastos do dia a dia com toda essa estrutura. Até por isso, para 2026, Corinthians estima a necessidade de arrecadar com a contribuição dos sócios 35 milhões de reais. Dá para imaginar aumento das mensalidades e também um aumento bastante significativo para a entrada de novos sócios. Já havia contado para vocês que as reduções vão acontecer em todos os departamentos, incluindo no futebol profissional, que vai precisar diminuir sua folha salarial em 5 milhões de reais por mês. Hoje, os gastos com jogadores, comissão técnica e também impostos giram na casa dos 33 milhões de reais. O Timão vai precisar reduzir para algo na casa dos 28 milhões. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que na festa do Campeonato Brasileiro, na noite dessa segunda-feira, o Tite foi perguntado sobre a possibilidade de assumir o Corinthians. E o Tite, com todo jeito, disse que não falaria sobre o Corinthians, até porque o Timão tem técnico, Dorival Júnior, que é seu amigo pessoal. Preciso te atualizar agora sobre mais um ataque de Leila Pereira ao Flamengo. O Flamengo havia se manifestado radicalmente contrário à utilização de gramados sintéticos no futebol brasileiro. Foi o suficiente para que a Leila dissesse o seguinte, abre aspas, durante esse ano participei de vários debates com presidentes de outros grandes clubes e o Flamengo sempre se omitiu. É até louvável que o Flamengo agora apresente uma proposta supostamente em benefício do futebol brasileiro e não somente em benefício dele próprio. E a Leila continua. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Desde que implementou o gramado artificial no Allianz, em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com o menor número de jogadores lesionados. Portanto, e aqui começa a pancadaria no Flamengo, as alegações da atual gestão do Flamengo não passam de fake news. Se o BAP estivesse realmente preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de grama que quiser. O que você pensa sobre as declarações da Leila? Você está com a presidente do Palmeiras ou com o presidente do Flamengo? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Só para fechar o noticiário do Palmeiras, Abel Ferreira já assinou a renovação do novo contrato, que será anunciado entre essa terça e quarta-feira, 2 anos de vínculo, sem multa rescisória e com manutenção do atual salário. E o Flamengo pode ter prejuízo com o Intercontinental de Clubes, o torneio tão sonhado por times e torcedores daqui vai pagar quantias bem pequenas nesse ano. O campeão terá direito a apenas 5 milhões de dólares ou 27 milhões de reais. Aquele que ficar como vice vai ter direito a 4 milhões de dólares. Se o Flamengo perder para o Pirâmides na semifinal, vai embolsar só 2 milhões de dólares. Se cair para o Cruz Azul nas quartas de final, 1 milhão de dólares. O que eu quero dizer para vocês? A única chance de o Flamengo não gastar para participar do torneio no Catar é se chegar à final. O Flamengo vai ter prejuízos e gastos, por exemplo, com o custo do frete do avião, que levou os jogadores e vai trazê-los de volta. Tem uma série de outros gastos que não estão embutidos no acordo com a FIFA. Diante desse cenário, se cair contra o Cruz Azul nessa quarta-feira, o prejuízo do Flamengo será de 3 milhões e 700 mil reais. Se cair contra o Pirâmides, terá um prejuízo de mais ou menos 1 milhão e 200 mil. Se chegar à final, pelo menos volta sem prejuízo. Gostaria muito que você comentasse sobre o tema.
Torneio super esperado, importante, pagando cifras tão baixas. Só uma comparação, o Flamengo nem foi tão longe na Copa do Mundo de Clubes, torneio disputado no meio do ano. Apesar disso, voltou para casa com 152 milhões de reais de receitas. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente volta assim que surgir notícia. Tchau!